Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje vamos ter em mãos um texto bastante difícil. Claro que não vai ser em 10 minutos que vamos mergulhar nele. Vou só apenas dar uma pista, um possível caminho, porque existem várias interpretações. Ao longo da história da Igreja tem havido várias interpretações. Eu vou apenas apontar um caminho e vamos tirar o ponto central, que é o que tentamos sempre fazer, do texto que nós temos em mãos. Okay? E vamos ver que o principal instrumento para nós lidarmos com o sofrimento, com a injustiça, quando nós fazemos o bem por parte de outras pessoas, é a esperança. Okay? Nós vamos ver que a esperança é o principal combustível para nós enfrentarmos as injustiças que nos são feitas. Tá bom? Então, 1 de Pedro, capítulo 3 e versículo 17. E diz assim: Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Porque também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus. Morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito. Até aqui, até o versículo 18. Então, se for da vontade de Deus, é melhor que nós soframos por fazer o bem do que por fazer o mal. Isto é óbvio. Okay? Porque por fazer o mal é uma consequência da nossa ação. Okay? É uma consequência das nossas escolhas, das nossas opções. É normal que soframos consequências quando praticamos o mal. E é até bom que nós as soframos, para que nós possamos perceber que determinada ação, para que o nosso próprio cérebro possa compreender que determinada ação tem consequências negativas. E assim começamos a trilhar um novo caminho. O nosso cérebro começa também a trilhar um novo caminho, no sentido de evitarmos essas opções que são negativas e que trazem consequências negativas e começa a trilhar um novo caminho. Então, é normal que haja sofrimento quando se pratica o mal. E acho que todos nós aqui já experimentámos isto, de quando fazemos uma coisa má, de sofrermos. Agora, o que não é natural e que nos causa tristeza, que pode nos causar revolta, que pode nos causar amargura, ok? E aqui isto é muito importante, ok? É quando nós sofremos injustamente, ok? Por isso nós temos de ter uma forma correta de lidar para que nós não entremos num caminho de destruição interno, ok? Da nossa alma. E qual é o caminho de destruição interno da nossa alma? Que faz com que nós deixemos de viver a nossa vida, fiquemos bloqueados naquela determinada situação que nos está a acontecer e que, por isso, em todas as outras áreas da vida nós deixamos de dar resposta a pessoas que precisam, às nossas responsabilidades, nossa família, nossos filhos, à comunidade, deixamos de ter alegria, prazer, etc, etc, etc. Como é que nós evitamos entrar por um caminho de amargura, por exemplo? Por um caminho de pânico, medo, por um caminho de depressão, face àquilo que os outros nos fazem. E a forma como nós fazemos isso é alimentando a nossa esperança. Okay? Aquilo que nós esperamos. E nós vamos ter aqui dois exemplos, tá bom? Dois exemplos. O primeiro, o de Jesus. Okay? Então, Jesus sofreu, diz aqui no versículo 18, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, ok? E Pedro aqui coloca esta tónica de que Jesus não merecia, Jesus não precisava sofrer, ele não praticou o mal para sofrer o mal, mas ele era alguém justo e que voluntariamente ele sofreu o mal por pessoas injustas, ok? Então ele é o exemplo extremo, é o exemplo máximo de quem sofre uma coisa injusta, sendo a pessoa mais perfeita, mais justa que já alguma vez pisou na Terra. Okay? Se alguém que não merecia uma coisa má era Jesus. Okay? E isso, no entanto, aconteceu com ele. Para quê? Para nos conduzir a Deus. Okay? Esta era a esperança de Jesus. Foi isto que alimentou todo o processo de Jesus. Foi conduzir pecadores a Deus. Esta foi a recompensa do seu trabalho. Adquirir um povo para Deus. Salvar pecadores foi puro amor, ok? A ação de Jesus foi puro amor. Foi pura compaixão, pura graça, pura generosidade, puro serviço. Foi isso que Jesus fez. Então, ele foi morto na carne, foi morto na sua carne, foi vivificado no Espírito. Então, ele sofreu na sua carne e ele trouxe vida espiritual
a todos nós. E agora, versículo 19, e aqui entramos na parte mais complicada do texto. E diz assim, no qual, ou seja, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Até aqui. Então está aqui a dizer que Jesus, por meio do Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, aqueles que Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Aqui há várias interpretações, eu vou pegar numa, ok? E vou seguir caminho com ela. Então, Jesus, aliás, Pedro, no início da epístola, diz que Jesus, falou por intermédio dos profetas, ok? Então, Jesus pregou às pessoas do tempo de Noé por meio do seu Espírito, que é o Espírito Santo, porque nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que Pedro trouxe também logo no início da carta. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é o Espírito do Pai. Os três são um, são a mesma pessoa, iguais em glória, dignidade, poder. E o Espírito de Jesus estava lá no tempo de Noé a pregar às pessoas que estavam imprisionadas em pecado por meio do profeta, no caso, Noé. Ok? Agora, Noé pregou para muita gente, pregou face a uma situação de pecado absurda que existia no seu tempo e pregou não sendo compreendido por absolutamente ninguém. Okay? Na arca entrou apenas ele e a sua família. O resto das pessoas ignoraram completamente, gozaram com Noé, okay? Então não se arrependeram. Era um no meio de uma situação completamente adversa. Da mesma forma como Jesus, no meio de uma situação completamente adversa, muito mais do que Noé, no meio de uma situação completamente adversa e, no entanto, ele teve esperança, Jesus morreu na cruz a fim de conduzir as pessoas a Deus. Noé perseverou na sua pregação e na construção da arca a fim de salvar aqueles que crescem, a fim de conduzir pessoas à salvação. Okay? Então, vejam este ponto comum entre Jesus, Noé, que na verdade era Jesus por meio de Noé, Jesus, o Espírito de Jesus a pregar por meio de Noé, para que algumas pessoas pudessem ser salvas, isto num ambiente de hostilidade. E eles tiveram esperança. Okay? Então a esperança segurou-os no meio de grande hostilidade. Agora, versículo 21. O batismo que corresponde a isso agora também vos salva, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então, Pedro agora traz aqui a imagem do batismo e ele faz uma conexão com a arca, com os dias de Noé. As pessoas que fossem para a arca, as pessoas que caminhassem junto com Noé nessa direção, na verdade estariam a demonstrar que criam na mensagem de Noé. Ok? E isto era completamente absurdo porque nunca tinha chovido na Terra. Então, se eles fossem com Noé, significava que eles criam de facto que aquela arca ia ser a salvação. Tá? O batismo, da mesma forma, a pessoa vai ser batizada, ela não é salva pelo batismo, mas ela é salva pela fé naquilo que o batismo representa. E o que é que o batismo representa? Como o Pedro diz aqui, ele não traz a remoção das impurezas do corpo, mas ele é um apelo para uma boa consciência diante de Deus. Ou seja, para o perdão, para que a nossa consciência fique limpa, para que nós alcancemos purificação dos nossos pecados. Como? Por meio da ressurreição de Jesus. Ou seja, a pessoa é batizada porque ela crê na ressurreição de Jesus. Então, a pessoa, junto com Noé, ir para a arca, crê que aquele é o caminho da salvação. A pessoa, ao ser batizada, crê que Jesus é o caminho da salvação. E tanto para Jesus quanto para Noé, e Noé falando aquilo que o Espírito de Jesus lhe estava a conduzir a falar, tiveram esta esperança de conduzir pessoas a crer em Deus, a ter uma boa consciência diante de Deus. E, para terminar a explicação do texto, no versículo 22,
Pedro traz a ideia de que Jesus de facto conseguiu alcançar aquilo que ele esperava. Ficou-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Ele está à direita de Deus. Ele venceu. Se ele tivesse morrido, significaria que ele não teria vencido o pecado. E ele não estaria à direita de Deus. Mas Jesus ressuscitou, ou seja, Jesus venceu a morte é o salário do pecado, portanto, se Jesus venceu a morte, significa que ele venceu o próprio pecado. E ele então está à direita de Deus e ele conseguiu então adquirir perdão para os homens, aquilo que foi a razão que o fez enfrentar todo o sofrimento, e neste momento ele está à direita de Deus e tudo lhe está subordinado. O que é que isto nos diz? Isto nos diz que se nós tivermos em perspectiva aquilo que é o correto, nós conseguimos enfrentar os sofrimentos aqui e agora. Isto serve para pequenas coisas, como por exemplo na escola, na faculdade. O meu objetivo é formar-me com uma boa nota a fim de ter, seja de continuar os meus estudos, ou seja, ou de conseguir ter um bom emprego, um bom trabalho. Ou seja, tendo em vista um fim bom, a pessoa consegue se programar, consegue se disciplinar, consegue atravessar esse sofrimento. Okay? Isso é um nível mais básico, mais superficial. Mas para os grandes embates da vida, para os grandes sofrimentos da vida, nós temos que colocar o nosso olhar naquilo que é firme. E quem é firme, quem é que é estável, quem é que permanece, já temos falado disto aqui vezes sem conta, é Deus. Olhar para as recompensas espirituais que às vezes vão além desta vida. E isso vai nos fazer atravessar todo o sofrimento. Okay? Olhar para, por exemplo, pastorear uma igreja, plantar uma igreja, traz bastante sofrimento. É cansativo, é desgastante, muitas vezes é frustrante. Claro que há coisas lindíssimas que nós vemos acontecer, como por exemplo transformação de vidas, pessoas a renderem-se a Deus, uma igreja finalmente firme, forte, saudável, a reproduzir-se. Esse é o fim que nos alimenta no meio de todos os embates que nós temos pelo caminho. Ver as outras pessoas serem conduzidas a Deus. O que te pode fazer perseverar nas tuas situações difíceis do dia-a-dia, por exemplo, no teu casamento, é que por meio da tua perseverança tu próprio estás a santificar-te e estás a caminhar mais perto de Jesus e a tornar-te mais como Ele. Mas também por meio da tua conduta, tu podes manifestar Jesus diante dos olhos dos outros e essas pessoas podem se render a Jesus, podem ver a beleza que há em Jesus, podem ser inspiradas pela tua perseverança, pelas virtudes e as belezas que tu mostras do caráter de Jesus no meio do teu casamento ou no meio do teu trabalho. Enfim, e isto aqui pode se aplicar de várias formas, mas o ponto é, coloca os teus olhos na eternidade. E há várias formas de nós fazermos isto, de colocar os nossos olhos na eternidade. Mas nós não vamos entrar aqui porque não temos tempo. Mas olha para aquilo que está à frente, olha para as recompensas que há em Deus, a alegria que há em Deus, a paz que há em Deus, o perdão que há em Deus. E isso vai-te fazer perseverar, isso vai-te fazer não ires por atalhos, não ires pelo caminho da amargura, não ires pelo caminho da vingança, porque tu sabes que a vingança, a amargura, o ressentimento, a ansiedade, tudo isso na verdade só te vai destruir e não te vai trazer o final. Não te vai trazer aquilo que te faz florescer, pelo contrário, vais fazer aquilo que te faz abafar e morrer, e não vais fazer florescer aqueles que estão à tua volta. Não vais fazer florescer as pessoas que tu mais amas. Não vai fazer florescer a tua cidade. Não vai fazer florescer a tua comunidade. E tanto Noé como Jesus, eles tinham em vista os outros, o bem-estar dos outros. Em última análise, ou o último objetivo, o supremo objetivo, a salvação dos outros. Então que todo o sofrimento que tu passas injusto, tu possas colocar esta perspectiva. É para o bem espiritual dos outros. É para o bem emocional dos outros. É para o bem material dos outros que eu permaneço neste trabalho, apesar do meu chefe ser injusto comigo, apesar dos meus colegas criarem este ambiente de trabalho, porque eu preciso de prover para a minha família, para que a minha família possa estar bem. Ok? Então, persevera nas várias áreas da tua vida, tendo em vista o bem do outro, emocional, material, mas acima de tudo, espiritual. Nós podíamos desdobrar isto muito mais, podíamos trazer muito mais coisas práticas, mas acho que já tens aqui material para
trilhares o teu próprio caminho, de perceberes como podes aplicar isto à tua vida. Então, Deus te abençoe e até amanhã.